Olá, pessoal! Está começando mais um programa Totalmente Mãe. É muito bom poder contar com a sua companhia aqui na Plena TV, juntinho comigo. O programa de hoje teremos um especial sobre refluxo. Vamos tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto que é muito mais amplo do que a gente imagina. E é claro, eu vou dar aquela passadinha clássica na loja de fábrica da Dorel. Fique aí que o programa está começando. Roda a vinheta! Pessoal, bastante atenção agora, porque o assunto é refluxo. E eu convidei a doutora Janaína Salgado, ela que é gastropediatra, especialistíssima nesse assunto, para tirar todas as nossas dúvidas. Doutora Janaína, a primeira coisa que eu e todas as mães temos dificuldade de entender, o que é o refluxo? Bom dia, gente. Eu vim aqui falar para vocês o que é refluxo, que é um assunto de extrema importância, um assunto que causa muita ansiedade nos pais e que faz parte de 80% dos nossos recém-nascidos. 80% dos recém-nascidos têm refluxo. Então, a gente precisa entender o que é isso. Refluxo é nada mais, nada menos que a volta do conteúdo gástrico pelo esôfago para a cavidade oral. Esse conteúdo pode voltar e não sair pela boca, ou esse conteúdo pode voltar e se apresentar na forma de vômito ou regurgitação. Então, a gente tem de porcentagem que 80% dos nossos bebês, eles regurgitam. E isso não significa nenhum problema, entendeu? Porque é extremamente normal um bebezinho que acabou de sair da vida intrauterina ter que se adaptar à vida extrauterina. Dentro da barriga ele não mama, dentro da barriga ele não suga. Então, o que acontece? Isso é nada mais, nada menos que uma adaptação ao meio externo. E esses bebezinhos que regurgitam, a gente não tem que fazer nada, não tem tratamento. Porém, alguns bebês passam por essa fase de regurgitação e a gente precisa de fazer algumas medidas posturais para poder resolver isso. Quando a gente não consegue resolver esse refluxo com medidas posturais... Tipo, colocar a criança mais em pezinha, bater nas costas. A gente vai falar bem bonitinho isso para poder explicar direitinho, que eu acho que essa é a informação mais importante que a gente tem para levar para os pais hoje. E quando a gente não consegue resolver isso com medidas posturais, aí a gente tem o que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico, né? Que é um refluxo que atrapalha a vida do bebê, que dificulta o ganho ponderal, dificulta o crescimento, porque o bebê não mama direito, então ele não consegue ingerir as calorias necessárias. Desespera as mães. Exatamente. E aí, nesse momento, a gente precisa intervir até chegar ao ponto de fazer uso de medicação para a gente poder tentar melhorar um pouquinho a vida do bebê. Agora, o refluxo fisiológico não tem que fazer nada, exceto medidas posturais da criança e algumas coisinhas que a gente vai falar daqui a pouco em relação a tratamento de refluxo não patológico. Mas a diferença é extremamente essa e é bem importante. Eu acho que o mais importante do refluxo é a gente conseguir a ajuda de um profissional que mostre para você que isso é um refluxo fisiológico, que vai passar, que é uma adaptação do bebê apenas ao meio externo, que mais ou menos com 6 meses essas regurgitações tendem a diminuir 60% e até 1 ano de idade, todo o refluxo fisiológico ele é resolvido. Porque pensa você, o bebezinho quando nasce, ele passa a maior parte do tempo dele deitado. Então, é uma posição pró-refluxo. É uma posição que favorece o refluxo do bebê. Então, por isso que normalmente é indicado aquele travesseiro. Exatamente. Assim, a gente indica 30 graus do bebê dormir. Isso você consegue ou com os travesseiros anti-refluxo que a gente já tem no mercado para vender, ou você colocando no pé do bercinho ou da cama, onde quer que o bebê durma, de 20 a 30 centímetros mais ou menos, você consegue essa inclinação de 30 graus, que é a recomendada para o refluxo fisiológico e patológico também, né? Mas para as medidas posturais a gente tenta fazer isso.
Então, esse bebê que passa o tempo todo deitadinho, que é uma medida pró-refluxo, esse bebê que tem uma imaturidade do trato gastrointestinal, então a válvulazinha que segura o conteúdo gástrico dentro do estômago, ela ainda é imatura, então ela não tem força suficiente para se manter o tempo todo fechada, então ela abre esse conteúdo, acaba voltando para o esôfago, entendeu? A musculatura torácica, o diafragma, que são coisas que ajudam nessa dinâmica de manter o conteúdo dentro do estômago, também são estruturas imaturas quando o bebê nasce e o bebê só bebe líquido. Então, entendeu? São várias coisas que acabam facilitando. Exatamente. Então, ou seja, quando o bebê faz 6 meses, que ele começa a ficar um pouquinho mais sentado, que ele começa a comer comidinha mais sólida, então as regurgitações tendem a diminuir. Entendi. Entendeu? Então foi bom você falar. Então, o refluxo fisiológico é uma coisa natural. Natural. Toda criança vai ter. Exatamente. Então, provavelmente até 6 meses diminui e até 1 ano ela já não exista mais. Se resolve, exatamente. E o refluxo patológico? Então vamos falar agora um pouquinho dessa diferença que é importante a gente saber. Então, a gente já viu que o refluxo fisiológico é aquela regurgitação que o bebê dá menos que 3 minutos. O bebê não sofre nem um pouquinho para poder regurgitar. Ele é o que a gente chama do regurgitador feliz, o vomitador feliz. É o bebê que mama, regurgita, você vai lá, limpa a regurgitação dele e ele está rindo para o mundo, porque ele não tem problema nenhum, ele não tem sintoma de esofagite para poder ele sentir dorzinha na hora que essa regurgitação volta. Então, o bebê não tem nada que incomoda ele vai golfar. Até umas 5 vezes por dia a gente pode considerar normal, desde que isso não faça o bebê sofrer. Se a criança gorfar e não chorar, tá Problema normal. nenhum. Então isso aí, a gente tem que entender que essas golfadas do bebê é um processo fisiológico, é um processo normal da adaptação do bebê. Então ele golfou até 5 vezes por dia, não tem vômito em jato e ele não sofre só medida postural. Por exemplo, eu tô achando que ele tá golfando muito. Então vamos lá, gente, vamos colocar o bebê 30 minutos após as mamadas, numa posição vertical, para poder melhorar o esvaziamento gástrico e ficar menos conteúdo para poder voltar. Outra coisa importante, as mães querem trocar o bebê depois que o bebê mama. Não pode? Não, porque aí você está manuseando o bebê, você está subindo as perninhas dele, fazendo uma pressão abdominal maior. Entendi. E com certeza vai ter refluxo. Isso daí eu vou te dizer Todo que mundo faz, não 100%. tem jeito. Então, o que a gente orienta? Vamos trocar, vou dar mamar pro meu bebê agora, então eu vou trocar ele agora, antes da mamada, entendeu? Aí troquei o bebê, dei a mamadeira numa posição semi-fletida, também não é aconselhado mamar completamente deitado. Aí depois que o bebê mama, eu vou colocar o bebê sobre o colo, uma posição vertical, no mínimo 30 minutos. E depois eu não posso trocar o bebê e nem ficar sacudindo o bebê. Porque isso é quase que mecânico da gente, pegar uma criança no colo e sacudir o bebê. É outra coisa que favorece o refluxo gastroesofágico também. Mesmo o fisiológico, entendeu? Então, ou seja, é um monte de detalhezinho que a gente vai ter que usar no dia a dia para poder favorecer esse refluxo fisiológico, não dar sintoma a ponto de incomodar o bebê. Aí tudo bem. Então agora esse é o refluxo fisiológico, a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que fazer essas medidas, esses detalhezinhos para poder melhorar um pouquinho a vida do bebê. Agora, quando eu tenho um refluxo maior que 5 vezes, uma regurgitação maior que 5 vezes por dia, onde o bebê chora desesperadamente, onde o bebê faz recusa alimentar, que ele não consegue mamar porque isso está fazendo sofrimento, porque ele mama. Ele já vai começar a rejeitar. Exatamente, o conteúdo volta pelo esôfago e ele sente a famosa queimação, que nós adultos sabemos como que é. E aí ele começa, isso vai ficando fixo na cabeça dele o seguinte, eu vou mamar e eu vou sentir dor. Então ele começa a rejeitar a dieta. Entendi. Então é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Outro bebê também que é típico de refluxo e que às vezes a gente não percebe, é aquele bebê que mama 24 horas por dia. Entendi. A mãe chega no consultório e fala, eu não consigo tirar ele do peito. É a tal da livre demanda. Exatamente, porque aí o que acontece? O bebê tem fome, ele mama 2 minutos, como ele sente queimação, ele para de mamar,
Só que ele está com fome, então daqui 15 minutos ele vai mamar chorar de novo. E aí a mãe não consegue tirar o bebê do peito, porque ele está o tempo todo mamando. Isso também é uma clínica de refluxo gastroesofágico. O bebezinho que não engorda direito, que não cresce direito e que tem uma irritabilidade, mesmo que ele não tenha regurgitação, ele pode ter refluxo sem problema nenhum, porque o conteúdo gástrico, ele não necessariamente ele tem que se exteriorizar. Tem que sair. Entendeu? Ele pode ser um refluxo até o terço médio do esôfago, por exemplo, que eu não consigo ver ele do lado de fora. Então é outra dificuldade que as mães têm também. Elas não procuram ajuda quando o bebê não vomita. E para você colocar na cabeça delas que isso pode ser refluxo também é complicado, porque ela vai falar, meu Deus, mas meu filho não vomita. Mas não tem problema, porque o refluxo ele não necessariamente tem que ser exteriorizado na forma de vômito ou regurgitação. Entendi. Entendeu? E aí, o que a gente vai pensar? Então, o bebê agora, ele regurgita ou vomita mais de 5 vezes por dia. Ele é um bebê irritado, ele chora o tempo todo. Ou ele mama muitas vezes, pouco tempo. Ou ele faz recusa alimentar. Ou ele tem uma síndrome, aquela síndrome da cabeça jogada para trás, que é uma posição de refluxo. O bebê mama e ele faz uma curvinha com o corpo, jogando o pescocinho todo para trás, com a cabeça semifletida para o lado. Entendeu? Isso é um quadro típico de refluxo também e é uma posição que as mães percebem, que elas te contam isso nas queixas e é bem legal a gente perceber isso porque ajuda a fazer a diferença do refluxo fisiológico para o refluxo patológico. Janaína, muito bom você falar isso agora. Eu vou chamar o comercial e daqui a pouco eu volto com você pra gente falar mais sobre esse assunto, porque, gente, refluxo tem muito mais coisa do que a gente consegue imaginar. Fica aí com o intervalo e eu volto daqui a pouco.